Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 8 de setembro, a igreja celebra hoje a festa da Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Virgem Maria. Uma alegria acolher você aqui para a nossa homilia diária e acolher quem pela primeira vez me encontra aqui pelo YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal de evangelização. Se inscreva e ao longo aqui da homilia, da explicação do evangelho de hoje, quem puder, não se esqueça de deixar o joinha, o like e algum comentário. Isso alavanca o nosso vídeo para o YouTube, nos recomendar para mais pessoas. Vamos ao evangelho de hoje. O padre vai proclamar a versão mais extensa mesmo dele, a opção maior. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16, depois de 18 a 23, e diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu Deus do céu, que evangelho, hein, minha gente? Quantos nomes, quanta história, né? São 3 blocos aqui, de 14 gerações cada um, e a igreja então proclama no dia da Natividade de Nossa Senhora a origem de Jesus Cristo. Sobre a natividade mesmo de Maria, a gente não sabe muito, sabe pela tradição, pouca coisa, que Maria é filha de Ana e Joaquim, que ela é uma gravidez milagrosa, então Maria é um dom de Deus, E Maria é um dom de Deus, preparada por Deus, ela é a nova Eva, e ela vai entrar aqui na genealogia de Jesus como que completando toda essa história da salvação. Não sei se você reparou, na proclamação desse evangelho, parece que ele começa 2 vezes. No início diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí depois, lá no versículo 18, a origem de Jesus Cristo foi assim. Então São Mateus coloca aqui Jesus, no início da sua genealogia, como filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus como aquele que está enraizado na história do povo de Deus e é a resposta para a fé e para a fidelidade de todos esses homens e mulheres que nós ouvimos aqui nessa genealogia. Da fé, da fidelidade, da espera desse povo, mas como alguém, Jesus, como um dom que supera também os pecados desse povo. Porque quando a gente vai lá na Sagrada Escritura e lê toda a Antiga Aliança e vai conhecendo esses personagens, nós vamos vendo os pecados que marcam
toda essa genealogia, essa árvore genealógica de Jesus aqui, né? Todas as imperfeições, né? E todos os pecados que foram cometidos em muitas dessas histórias. Mas como fruto maduro dessa fé e como vitória da fidelidade e da misericórdia de Deus, nós temos Jesus. Mas aí quando nós vamos lendo aqui então, né? Todas essas genealogias, e São Mateus vai dividir aqui então em 3 grupos de 14 gerações, né? Porque esse número 14, repetido 3 vezes, né? Corresponde ao valor numérico das consoantes do nome de Davi. Mas aí quando a gente vai olhando, e aí vai passando, né, o ponto alto, o ponto baixo da história, enfim, as gerações da escravidão da Babilônia, depois sai de lá, enfim, tudo isso aqui. Quando a gente vai olhando e vai fazendo essas continhas, nesse último bloco aqui geracional, né, quando a gente pega ali então do exílio da Babilônia até Cristo, não vai ter 14, vai ter 13 gerações, para poder justamente inserir Maria. Que é quando a gente vai ler aqui então, né? A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe. Então Jesus que é gerado por Maria, não por José. José vai participar, mas Jesus é de origem divina. Então a origem de Jesus, essa mais imediata, não está em José, como tantos outros homens ali que a gente ouviu. Vai estar em Maria. Porque o nascimento de Jesus é um milagre, é uma ação divina no ventre de Maria. Mas então é como que o completo da história aqui só fica completo em Maria, no seu sim, no seu eis-me aqui, né? E aí nós conhecemos a história prometida em casamento a José. E São José vai cooperar com essa história. Tanto que aqui no Evangelho de Mateus, o anúncio do anjo que São Mateus relata é o anúncio do anjo a José e não a Maria. Lá em Lucas, o anjo aparece a Maria. E apareceu a Maria. Mateus quis escrever o aparecimento do anjo a José. Então importante é também o papel do pai, né, nessa história toda aqui, dizendo José, filho de Davi. Deixa eu passar até aqui com o meu verde palmeiras. Esse versículo é tão bonito, né, gente? José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, né? O que ela carrega consigo é santo. Portanto, São José não devia ter medo de receber Maria. Nem nós. Recebamos hoje a Virgem Maria e peçamos pela intercessão da Virgem Maria que tudo aquilo que às vezes a gente carrega conosco lá do nosso passado, dos nossos antepassados, a nossa cultura, o nosso jeitão de ser, né? Que tudo isso seja santificado, que tudo isso seja redimido em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E hoje a gente deveria, né, então rezar por todos os nossos antepassados, pedindo, né, louvando a Deus pela nossa história, pedindo ao Senhor que use de misericórdia com os nossos falecidos, né, com as almas do purgatório, que Deus recompense quem nos fez o bem, que Deus perdoe quem nos fez o mal. Todos nós temos raiz, todos nós somos gerados, né? E pedindo também ao Senhor que a partir de nós, uma história nova e mais santa seja gerada a partir de nós, que aqueles que vierem depois de nós, né, venham debaixo dessa bênção, dessa ação do Espírito Santo. Mas seja como for a nossa história, seja como tenha sido a nossa história, esse último versículo diz, o nome dele é Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus esteve com o seu povo em cada um desses nomes, em tantos séculos de espera, o Senhor está com você e comigo, também nos momentos mais difíceis, nas coisas mais estranhas, Ele é conosco. Então que Jesus hoje visite a nossa vida e abençoe a nossa geração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.